agenciadepodcast.com.br. Esse episódio tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esquizofrenóias no ar, e essa semana a gente tá com a Cláudia Alves, do canal Bom do Alzheimer. Que é assim, eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu já pesquisei sobre ela e depois ela me corrige. A Cláudia é cuidadora da mãe dela, que é a Francisquinha, e ela faz um canal para mostrar como é a vida de um cuidador e, sei lá, dar força para as pessoas, inspirar as pessoas a olhar para o Alzheimer com um pouco mais de afeto, olhar como uma coisa que corriqueira, né? Não vamos falar que é normal, porque nada é normal, mas uma coisa que é uma doença presente, que pode acontecer com qualquer pessoa e pode afetar famílias e o seu dia a dia. Cláudia, eu falei muita bobagem? Nenhuma bobagem. Como que foi a ideia de você fazer o seu canal? Eu vi o vídeo de apresentação do seu canal, que quem quiser entrar é o Bom do Alzheimer. Você fala que existia um grupo no WhatsApp e você compartilhava vídeos com esse grupo e depois no Facebook acabou culminando, acabou que o Facebook não entregava mais o conteúdo, você teve que migrar para o YouTube e os vídeos eles são muito visualizados. Primeira coisa, quando você recebeu a notícia que a tua mãe ela tinha essa condição, o que você sentiu e o que te fez criar o canal ou o que te fez comunicar com as pessoas pelo WhatsApp e pelo Facebook? Então, eu recebi o diagnóstico da minha mãe, eu não fazia a menor ideia do que vinha pela frente, né? Eu sabia que era uma doença neurológica, degenerativa, sem cura, mas eu sabia o que todo mundo sabe, que a perda da memória é recente e que vai se agravando, que tem fases e que a fase final termina numa pessoa acamada, sem movimento, em posição fetal. E a minha mãe era muito ativa, né? Então eu não conseguia enxergar aquilo tudo que estava por vir nela, não conseguia enxergar. E aí eu comecei a estudar muito e pesquisar o assunto. E aí eu vi que realmente era isso, né? Então eu comecei a entrar nos grupos do Facebook e só via coisa muito triste, famílias se desmoronando, sabe? Muita tristeza. E apesar de eu já ter passado pela fase pior, na época que eu comecei a fazer essa interação virtual, eu já tinha mais ou menos uns 3 anos, quase 4 anos que a minha mãe tinha Alzheimer. Eu já tinha passado pela fase pior, que são as surpresas, né, que a gente não sabe o que vai acontecer. E eu já tinha conseguido contornar essas situações, porque eu fui uma pessoa que começou a observar e tentar entender aquilo tudo. E eu já estava numa fase melhor. Minha mãe era uma pessoa ativa, feliz, alegre. E quando eu via aquilo tudo, aquelas famílias sem saber como agir, eu comecei a filmar a mamãe, a postar no Facebook, para mostrar que dava para contornar, dá para viver com uma pessoa doente de Alzheimer. E eu queria tirar esse estigma do mal de Alzheimer. E aí toda aquela minha dor e meu sofrimento se transformou num propósito. Eu queria desconstruir esse mal. Eu queria mostrar para as pessoas que se você conhecer, estudar, entender, tiver empatia pelo doente, que na verdade é o teu familiar, né? Você consegue cuidar sim. E aí foi assim que eu comecei a postar os vídeos da minha mãe e as pessoas começaram a se identificar, gostando do jeito que a minha mãe é, né? Que minha mãe é uma pessoa muito carismática. Sim. Ela canta, ela dança, ela é divertida, ela é alegre. E aí eu comecei a postar e aí pronto. Quando, assim, de uma hora para outra, eu nem imaginava, não tinha ainda nenhuma pretensão com isso. Eu só queria alegrar as pessoas e mostrar que era possível viver diferente. E aí, de repente, eu tive um vídeo, quando as pessoas começaram a me perguntar, mas como começou? Quais são os primeiros sinais?
E aí eu fiz um vídeo postando os primeiros sinais e contando a nossa história. E quando eu me dei conta, esse vídeo já tinha quase 1 milhão de visualizações. E aí eu resolvi fazer um diferente, né? Aquilo ali começou a ser realmente um propósito e um trabalho para mim, de conscientizar as pessoas e ensinar como é que eu fiz, como é que eu cuidei, o que dava certo, o que dava errado. E foi crescendo, né? Hoje tenho 166 mil pessoas no YouTube, Francisquinha Alves, o Bom do Alzheimer, e mais de 30 mil no Instagram, porque o Instagram eu comecei muito depois. Eu não sabia usar o Instagram, mas o Instagram é interessante que você tem um alcance diferente, né? É diferente as audiências? Quem procura YouTube é outro público? É diferente, sim. No YouTube tem mais pessoas idosas que entram para ver vídeo. Quem está no Instagram... Assim, eu costumo dizer que todo mundo que está no meu Instagram está lá no YouTube, mas nem todo mundo que está no YouTube está no Instagram. Basta ver o número diferente de seguidores, né? Tem muitas pessoas idosas no YouTube que se identificam porque cuidam de um familiar, esposa, marido, né, filhos, pessoas mais velhas que eu. Eu tenho 59 anos. Mas o público do meu YouTube é mais de 59 para cima. Tem uma faixa grande de 60, 70 anos. Que interessante. Você disse que antes de começar a publicar esses conteúdos, você já tinha passado pela fase pior, que foi há 3 anos com o diagnóstico e todas as surpresas. Qual foi o momento, assim, que... Tem um vídeo seu que você até fala que você ficou com uma ligeira depressão no começo, porque é realmente algo impactante. Mas qual foi o momento, assim... E chegou algum momento que você falou assim, eu não vou dar conta, ou esse momento nunca existiu? Não, olha só, aconteceu. Na verdade, não é eu não vou dar conta, eu preciso de ajuda. Eu cuidei dela sozinha até antes da pandemia. Em 2019, no finalzinho, eu decidi que eu precisava de ajuda. Depois de terapia, eu vi que não dava para eu continuar sozinha, porque eu também não sou tão jovem, né? E eu decidi que eu ia colocar pelo menos 2 vezes na semana alguém para me ajudar nas tarefas mais difíceis, né? Mas aí veio a pandemia. E aí eu tive que dispensar e continuei sozinha. Aí, agora, infelizmente, assim, quer dizer, eu coloquei de novo, né, em junho, eu comecei a colocar de novo cuidadora, mas tomando todos os cuidados. Elas chegam aqui em casa, elas trabalham de máscara, elas tomam um banho, trocam de roupa antes de começar a cuidar. Então, assim, é um momento delicado, porque quando a gente não vê que não está aguentando, tem que pedir ajuda, né, tem que pedir ajuda. E, assim, a minha questão é a minha idade, eu preciso fazer exames. Eu cuido dela, eu já entendi o Alzheimer, eu cuido dela, eu tenho prazer. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu preciso ir a um dentista, eu preciso ir fazer o exame, eu tô com a minha lombar ferrada. Eu vou fazer 60 anos, quer dizer, eu acabei de fazer 59, mas eu já tô na casa dos 60. Eu tenho que me cuidar também, para eu não adoecer, porque eu preciso cuidar dela, né? Quando você sente que tá difícil, tem que pedir ajuda. Você ficou esses 3 anos... Nossa, acabei de ver um vídeo aqui que você fez com a doutora... A Ana Carolina. Eu já entrevistei ela, maravilhosa. Maravilhosa, sou super fã. Minha mãe, eu dou canabidiol pra minha mãe. Ah, é? Mas... A doutora Carolina, que quem já ouviu o episódio dela, a gente gravou há 2 anos. E a sua mãe, ela faz o uso do canabidiol. E quais são os efeitos, assim, positivos? Assim, é para dor, para memória? Então, a minha mãe, ela com 10 anos, né, no caso agora, ela tem mais de 10 anos de Alzheimer. E em 2019, no meio do ano, eu vi que já não estava mais fazendo efeito, ela estava entrando num declínio. Os medicamentos normais? Esses medicamentos normais, há mais de 15 anos que não existe um remédio novo, é muito antigo, né? Já tem mais de 15 anos. Então, eu vi que a minha mãe estava entrando num declínio físico, na marcha ela estava mais devagar, ela estava mais confusa, é um cognitivo mais comprometido, e a fala, o vocabulário e o entendimento, principalmente, estava muito declinando, né?
E aí eu vi que aquela medicação, os próprios neurologistas, né, no caso geriatra, que ela era atendida, ele já tinha feito a retirada de um dos medicamentos, que é para Alzheimer, e ela tomava apenas um e mais um antipsicótico. Agora, esse antipsicótico, ele também tem efeito colateral na questão motora, e eu vi que estava atrapalhando, né? Então eu falei, por minha conta, eu sou responsável por ela, eu sou filha única, eu retirei. Eu fiz a retirada e procurei um médico, também não foi ainda a doutora Carolina, foi o Eduardo Faveres, que também é bem conhecido, e ele passou o cannabis, né, o CBD com THC, na época era o importado, e ela começou, e aí foi surpreendente, porque ela melhorou o vocabulário, melhorou a cognição, o apetite, o sono, o humor, só teve melhoras. Assim, eu não espero a cura, eu sei que não tem cura, mas eu posso dar qualidade de vida para ela. Ela não toma mais aquelas drogas que vão limitar a coordenação motora dela, a marcha, né? Tem aqueles efeitos. E 1 ano e meio está firme. Eu sei que ela já teve perdas nesse tempo, né? 1 ano e meio. Lentamente ela perdeu um pouco mais de vocabulário, mas ela é maravilhosa, ela canta, ela dança, ela dá gargalhadas, ela interage, ela não lembra a música, ela canta uma música, ela não lembra a letra, ela inventa. Ela inventa e ela mantém a rima, sabe? Ela inventa. Ela não lembra a letra, mas lembra a melodia e coloca palavras dentro da rima. É impressionante. Então, toda aquela sua perspectiva de quando você começou a pesquisar sobre o assunto, de entrar nos grupos do Facebook e ver que tudo era uma perspectiva que as pessoas, até você usou, acabava com a pessoa numa posição fetal, você viu que, de alguma forma, não era verdade. O jeito que as pessoas falam, né, que até o nome do seu canal é muito interessante, fala o bom do Alzheimer, porque as pessoas falam o mal de Alzheimer. Pode-se dizer que ele não é tão mal assim, ou que ele é algo que a gente pode se acostumar e se adaptar a ele? Então, ele é realmente degenerativo e dependendo do tratamento e da forma como você encara isso, ele pode acelerar para isso. O caminho é esse, né? A minha mãe, ela não tem nenhum outro problema de saúde. Então, eu acredito que ela pode viver até 100 anos, e talvez com 100 anos ela esteja desse jeito. Mas você pode prolongar isso por muito tempo, a hora que você começa a entender e saber como cuidar e como solucionar aqueles problemas que todo mundo enfrenta. O problema maior é que as pessoas não sabem lidar. É muito difícil você ver a sua mãe declinando e com agressividade. Então, se você não conhece a doença, você não sabe como agir. E, assim, o maior causador do declínio rápido são realmente as relações, né? O cuidador cansa e não entende a doença, ele adoece, ele quer que o idoso fique calmo, então ele enche ele de calmante, acha que calmante é a solução. E não é. Calmante não é a solução. A minha mãe não toma nenhum calmante. Não? Não, ela não toma calmante, ela toma o canabidiol. Ela, quando demora a dormir, por exemplo, ela dorme cedo, eu tento segurar ela até as 8 da noite, porque se ela dormir a hora que ela quer, que é 6h30, 7 horas, ela vai acordar às 5. Ela completa aquele ciclo de 8, 9 horas de sono e acorda. Então, assim, é suficiente para ela, mas não para mim, que não fui dormir no mesmo horário que ela. Então, eu seguro até às 8 para tentar que ela acorde às 6. Porque, assim, ela não tem problema de sono. Muita gente fala, mas dá um calma quando eu falo que ela acorda muito cedo, eu faço um vídeo dela às 5 da manhã. Aí as pessoas falam, mas por que você não dá um calmante? Eu falo, gente, ela dorme de 9 a 10 horas, como é que eu vou dar calmante? Ela não tem problema de sono, ela precisa dormir mais tarde, então segura até quando ela aguenta. E assim, a maioria das pessoas preferem que o idoso durma de dia, porque enquanto ele está dormindo, ele tem como fazer outras coisas, mas não percebe que esse cochilo várias vezes no dia vai atrapalhar o sono dele à noite.
Então, aí a queixa maior, ele não dorme, ele tem problema de sono, mas o problema do sono dele é em função dos cochilos que ele dá de dia, porque ele fica desocupado. Ele não tem nenhuma ocupação, ele fica ocioso, fica sentado em frente à televisão e acaba dormindo, né? Então, se ele tiver atividade, fizer caminhada, minha mãe faz caminhada 3 vezes no dia. Você fez um cronograma de atividades para sua mãe ou ela fez junto com você? Como é que é o dia a dia dela e como é que é o seu dia a dia? Então, ela gosta muito de rua, né? Quando não tinha pandemia, eu levava ela para tudo quanto é lugar. Shopping, banco, cinema. No cinema, no final, não estava indo porque o som, né? O volume já estava incomodando ela. A última vez que eu fui ao cinema com ela, eu tive que sair antes do final porque ela não aguentou. Então, assim, mas ela faz outras atividades. Eu levava ela para o clube, faz caminhada, shopping, sorveteria, tudo assim, tomar um cafezinho, levar num barzinho para tomar um cafezinho, isso ela gostava de fazer. Eu moro perto da praia, sempre a gente fazia caminhada na orla, e ela gosta muito, isso eu ainda faço, com face shield, eu boto face shield, porque ela não aceitou aquela máscara, e eu fiquei quase 5 meses sem sair com ela. E como é que foi isso? Isso foi horrível, prejudicou muito o comportamento dela e a condição motora também. E aí, quando eu fiz uma videochamada com o fisioterapeuta e fiz depois com o médico, e ele falou, tenta a face shield. Eu comprei uma que encaixa e eu só não deixo ninguém chegar perto dela. E ela voltou a caminhar e o sono normalizou. Gente, é tão importante. Se as pessoas tivessem a ideia do quanto é importante uma caminhada de meia hora, 3 vezes no dia, vai regular o sono, vai regular. E não deixar dormir de dia. Não pode deixar dormir de dia. Se deixar assim, tomou banho, almoçou, deixa dormir 20 minutos e acorda. Aí oferece lanche, bota música, tem que dar atividade para eles. E aí a vida começa a fluir. Agora, quando você me pergunta o bom do Alzheimer, o motivo do bom do Alzheimer, eu vou te dizer que é crescimento, sabe? Você começa a cuidar de uma pessoa com demência, você aprende tanta coisa que é só crescimento, é crescimento espiritual, é uma coisa assim que eu não vou saber te explicar, mas eu acho que você vai entender. A relação se fortalece tanto, é tanto amor, é tanta entrega que você tem que agradecer a Deus pelo desafio que Ele colocou na tua vida e você que está conseguindo. E não só eu com ela, mas eu ensino a milhares de pessoas. Eu recebo mensagens, centenas de mensagens diariamente, de pessoas agradecendo o quanto que está aprendendo com meus vídeos. Se você olhar lá no meu Instagram, é @obomdoalzheimer. Eu não só coloco parte dos vídeos que eu faço no YouTube para mostrar o jeito que eu falo com ela, o jeito que ela reage. Não é só coisa boa. Eu já coloquei vídeos dela em momentos agressivos, mas aí eu coloco como que sair daquela situação, como que eu falo. E tem os vídeos que eu criei um quadro que é Cláudia Responde. Todas as perguntas e questionamentos que eu recebo em direct e no próprio YouTube ou no WhatsApp, enfim, eu tento responder ali. E isso tem ajudado muito. Qual é a pergunta que você mais recebe? Agressividade e sono. Agressividade, não sabe lidar. Eu tenho um curso, né? Eu fiz um curso, eu estou fazendo um webinar, tem um link o link está na minha bio do Instagram, eu tenho postado também o link no YouTube, mas é mais difícil das pessoas acessarem porque eles não leem a descrição dos vídeos. Serão 4 vídeos que eu vou falar sobre agressividade, sono, alimentação, riscos. Sim, as maiores aflições vai estar tudo lá no webinar e é gratuito, são 4 vídeos.
vão receber por e-mail. É só entrar lá que vai ver lá na minha E bio. tem uma série de lives também no seu canal que dá pra assistir, né? Que você, assim como com a doutora Carolina, tem bastante outros Vários profissionais. Tem uma live importantíssima que eu fiz com a fono, o nome dela é Cláudia. Foi ali que eu descobri que os primeiros sinais... todo mundo pensa logo da memória, né? Todo mundo fala de memória. Só lembra do passado, não lembra do presente. Isso é mito, faz parte. Mas tem um sinal importantíssimo que é a perda do vocabulário. A gente esquece, dá nome às coisas. Por exemplo, o óculos. Faz de conta que a pessoa... O idoso não sabe onde colocou o óculos, mas ele não consegue verbalizar a palavra óculos. Aí ele fala assim, eu perdi. Aí faz o sinal com a mão. Meu, sabe? Aí a gente ajuda. Óculos, Aí fala óculos. Então, assim, a pessoa começa a perder o vocabulário. Só que nosso cérebro, ele funciona de uma forma que ele leva a gente a substituir por sinônimos. Então, você fala outra coisa. Mecanismo é involuntário. Nosso cérebro ajuda a gente a lembrar de um sinônimo. Mas o vocabulário é das primeiras perdas, é o vocabulário. Então, foi muito importante essa fono. Eu já fiz uma live com a geneticista, que é uma dúvida, né, e um medo das pessoas que têm parentes com Alzheimer que vai ter também. E aí eu fiz com a geneticista, porque todo mundo acha que é hereditário, e não é. Não é? Não é. Mas pode ser, dependendo. Se for, assim, um Alzheimer precoce, sim, aí pode ser. Mas tem outras coisas. Assista a live. Com quantos anos é considerado uma idade para a gente começar a prestar atenção nesses sinais? Assim, do comum. 65. A partir de 65, as pessoas têm que ficar ligadas nos seus pais. Eu peço muito, eu falo sempre assim nos vídeos, eu falo, gente, não fala que é coisa de idoso, deixar o arroz queimar, o gás ligado, esquecer de pagar conta, esquecer de pagar remédio. Não pensa que isso é coisa de idoso, não. Não é. Tem que investigar e ficar prestando atenção nos outros sinais, sabe? Dentro daquele contexto todo, procurar um geriatra, porque não é normal. Aqui tem outro vídeo que mostra você com outra pessoa que fala como a gente descobriu que as nossas mães davam os primeiros sinais. Sim, acho que foi com a Ruana. Eu perdi aqui, ó. Como descobrimos a demência em nossas mães. Eu não sei com quem foi essa live, mas provavelmente eu estava com outra pessoa. Monique Cury? A Monique, ela é atriz, jornalista. A mãe dela teve demência frontotemporal. Ela foi uma das maiores incentivadoras para eu criar o curso, porque ela me descobriu no YouTube quando a mãe dela estava já ainda no processo. A mãe dela faleceu mês passado. E ela se identificou muito comigo e, nossa, ficou minha amiga, né? Porque ela me ligava, ela ficou encantada como a minha mãe, né? Como a minha mãe tem Alzheimer e está tão bem. E aí ela me ligava sempre, acabei fazendo um vídeo com ela no canal dela, ela também tem um canal bacana, Jeito Monique de Ser. E ela fez um vídeo com a minha mãe, ela já fez um vídeo com a doutora Carolina também, porque a doutora Carolina chegou a atender a mãe dela. E aí a gente contou, né? Ela contou do desespero dela, porque ela não sabia nada. E a demência frontotemporal, ela é mais agressiva. E mais rápida. É mais agressiva. A mãe dela teve muitos episódios de surtos e ela teve um tratamento que o médico enchia ela de droga, então a mãe dela ficava dopada. É complicado, é bem complicado você não saber como cuidar. Por isso que hoje eu digo que é o meu propósito. É um trabalho de formiguinha. E o que você faz é educação também, né? Porque a gente não foi ensinada a isso. É um conteúdo educativo. E também tem uns vídeos engraçados. Passei só para dar boa noite. Ela toda feliz na praia. E tem a informação que a gente não tem. E se procurar, a gente acha. Exatamente. Mas na época que eu precisei, não tinha. Exato, né? Daí você começou a fazer, alguém tinha que começar, você começou, ainda bem. Eu encontrava artigos científicos, grupos de apoio nos hospitais, na própria Brás,
mas assim, eu nunca vi o que eu faço. Mostrar o dia a dia e dizer, estou levando problemas reais e soluções práticas. Sabe, eu conto o que fazer quando ela tiver um surto, como o que é muito comum, é a síndrome do pôr do sol. Quando vai dando 5 horas da tarde, que começa a escurecer, 80% das pessoas que têm demência começam a ficar agitadas. Isso é uma questão de hormônio, né? Aquela melatonina, e dá uma confusão mental neles que eles ficam todos querendo ir para casa e ficam agitados, perambulam pela casa e falam que quer ir para casa. Tem uns que chegam a ter alucinações, ver bicho na cortina, ver bicho na parede. Então, assim, é um momento muito difícil. E quando você não conhece, você fica desesperado. Mas eu já falei muito da síndrome do pôr do sol, eu explico o que tem que fazer. Acende a casa toda, bota uma música, pega uma revista, bate um papo, oferece um lanche, faz um bolo, bota na mesa, bota um chá, e aí começa a conversar, entendeu? E aí a pessoa vai se distraindo e passa. Mas se você não tem esse entendimento, quando o idoso começa a dizer, eu quero ir para a casa do meu pai, e a pessoa fala assim, mas seu pai já morreu há 20 anos. Isso causa uma confusão e uma revolta que só atrapalha o processo. Porque deve causar um conflito na cabeça da pessoa, né? Porque ela é uma informação e você fala, como assim? Você chega com a informação que o pai dela morreu e ela não está preparada para isso. E você foi aprendendo isso na prática e com esses artigos científicos ou foi muito da sua personalidade mesmo? Então, além do estudo e da pesquisa, na prática, né? Porque eu que cuidava sozinha até o ano passado. Até o ano passado eu cuidei sozinha. Então, na prática mesmo. E aí, assim, eu vi aquele episódio, ia procurar entender. Aí um dia eu li Síndrome do Pôr do Sol. Aí se você for pesquisar lá, artigo científico, aí vem aquilo tudo, né? Como que é... Mas nunca, quando você vai numa consulta com o médico, que ele fala, ele te dá um diagnóstico, ele vai te preparar para isso, porque muitas das vezes não é por falta de conhecimento, não, é por falta de vivência. Eu tenho muitos seguidores no meu canal e no Instagram, médicos, estudantes de medicina, e que me agradecem e falam, isso não tem nos livros. Isso aí que você mostra, a gente não vai ver em lugar nenhum. É uma vivência, né? Porque é como se fosse um jogador de futebol que tem uma experiência, não é como uma pessoa que está na academia e estuda sobre o esporte e fala sobre isso academicamente. É uma vivência que só você tem, né? Na verdade, todo mundo tem, que cuida, mas ninguém foi lá contar. Porque há quantos anos que vivem isso? Muitas das vezes coloca no hospício, coloca no hospital ou numa casa de repouso, né, lar de longa permanência, né? E aí ninguém explica o que está acontecendo. Você falou do dia a dia dela. Ela caminha 3 vezes por dia, sem a pandemia ou agora que temos flexibilizações. E que mais que você falou de atividade, tipo fazer bolo, etc. Você faz um cronograma? Porque me parece que você é muito organizada. Então, olha, o que eu faço? Eu faço, além das caminhadas, o que ela faz? Eu dou revistas para ela folhear, álbum de fotografia, eu coloco para ela assistir, para ela ver, aí fico mostrando. Outra coisa que eu faço para ela, que ela adora, é dobrar roupa. Eu pego as roupas e tiro do varal, roupa de cama, camiseta, aí eu dou tudo para ela dobrar, sabe? Ela adora, fica um tempão dobrando roupa. Aí quando... Mas isso é um feeling seu, né? Porque você teve a perspicácia de entender que ela gostava dessa atividade, né? A gente tem que olhar para a pessoa e perceber, né? E assim, você tem que ver também a capacidade, que a pessoa tem de realizar aquela atividade, entendeu? Porque assim, ela já teve época que ela coloria, ela fazia jogos de encaixar, catava bolinha, fazia um monte de coisa. Hoje ela não faz mais porque ela não tem mais esse interesse. Então a gente tem que ter a percepção de ver que tem atividade que não vai funcionar, porque ele não vai ter prazer de fazer. Então, assim, hoje o maior prazer dela é dobrar roupa e caminhar. Caminhar nunca vai ser ruim para ela, porque ela ama, né? Enquanto ela tiver mobilidade, ela vai fazer isso. Gosta muito de ver fotografia e revista.
Isso ela ainda ama fazer. Então, assim, a gente tem que procurar atividade que dê prazer, porque não adianta você levar uma pessoa para caminhar que tenha dificuldade de locomoção e que vai sofrer com aquilo. No caso, ama passear de carro ouvindo música. Ela é fã do Roberto Carlos, que eu tô sabendo. Do Roberto Carlos, do Lulu Santos, na verdade é MPB. Ai, que maravilhosa! Ela gosta do Lulu Santos, do Seu Valença, e assim, a gente coloca tudo, ela dança, ela adora. E ela aprende música nova. Isso é muito incrível. Sabe aquele Mundo Bita? Não. O Mundo Bita é que nem Galinha Pintadinha, é desenho. Ah, sim, de criança. Tem as músicas maravilhosas que a gente conheceu quando meu neto nasceu. Meu neto tem 5 anos. E aí, ela já tem 10 anos de demência, mas ela sabe as músicas, porque ela aprendeu, de tanto que ela ouviu, ela aprendeu. Então, assim, é uma descoberta você saber que uma pessoa que tem uma perda cognitiva, perda de memória, consegue aprender, né? Sim. Daí você falou que caminha, daí muitas vezes tem essa síndrome do pôr do sol. E a rotina do dia, a hora de dormir, como que é? Porque você falou que isso é uma grande questão para as pessoas que são cuidadoras, assim, que não sabem lidar. Você tem uma rotina? Tem rotina. O que acontece? Ela tem um horário de dormir, ela tem o horário de dormir dela e não pode dormir de dia, entendeu? Ela acorda muito cedo mesmo, às vezes até antes das 6. Quando é muito assim, se ela acordar 4h30, eu vou para a cama dela. Eu tento fazer ela voltar para a cama, porque se eu não dormir, eu não aguento cuidar, né? Eu sou uma pessoa que preciso dormir. Então, o que eu faço? Acordar muito cedo, converso com ela e volto para a cama e levo ela. Botei uma cama de casal no quarto dela para eu dormir com ela quando acontece isso. E aí eu deito lá com ela e ela fica até amanhecer. E isso é muito difícil, porque só quando ela realmente não aguenta, porque às vezes ela quer dormir cedo. E assim, se ela deitar 6 horas, né, não aguentou, foi deitar. Aí eu deixo ela dormir meia hora. Meia hora. E chamo ela para caminhar. E essa dica também vale pra gente também, né? Porque a gente tem que dormir à noite, né? O nosso corpo, ele é feito para isso. Para isso. A gente tem que ter, olha, uma das causas de... Assim, não é para assustar não, tá? Mas o sono, a falta dele também é um fator importante na demência. Sim, porque para a saúde mental num todo, né? A gente fica mais irritado se a gente não dorme direito, a gente pode ficar menos atento para as coisas, né? Porque você perde uma noite de sono e então é importante ter uma noite de sono, ter todas as noites de sono, o máximo de noites de sono. Em algum momento, assim, dessa agitação noturna que você acaba tendo que ficar mais atenta com ela, pra você, o que mais te prejudica, assim? Olha, eu tive um episódio agora, na pandemia, foi quando eu fiz a troca do óleo dela. Ela tomava um óleo, e rico também THC. O THC, ele dá mais atividade, né? É como se ele deixa a pessoa mais ativa. Tanto é que quando a queixa é apatia, né? A pessoa é muito apática, não quer fazer nada. Aí eles fazem essa dosagem. Eu não sou especialista, tá? Eu estou falando aqui mais ou menos o que eu entendo. Pelo puro sentimento, tá? Eu percebi que a minha mãe estava mais agitada, não só pela questão da pandemia, né, não só essa questão eu achei que ela ficou um pouco mais agitada, não só pela falta do exercício físico, que é importante, mas eu achei que o THC não estava legal. E aí a gente tirou e começou a adaptar, né, até chegar na dosagem ideal com o óleo novo que ela toma. Ela ficou uns 10 dias meio surtada, acordando de madrugada, assim, muito de madrugada, tipo 3 horas da manhã. E não dormia, e foi bem complicado. E para mim era horrível, porque como que eu vou cuidar de uma pessoa se eu estou morrendo, caindo de sono, né? Mas aí passou, foi 10 dias só. Foi adaptação. Ó, você está vendo? Olha o que eu estou falando para você. São 16 horas e 41 minutos, são 20 para as 5.
A casa está parcialmente escura, eu vou começar a acender as luzes. Ela já está aqui atrás de mim, falando, vamos. Ela entender que ainda não anoiteceu. Ela tá querendo... Não, ela tá querendo fazer alguma coisa e tá querendo ir. Ó, tá ouvindo aqui, ó? Vamos. Sim. Tá entendendo? Começa uma agitação e a gente tem que ter paciência. Deixa ela andar pela casa. As pessoas, às vezes, se irritam. Falam assim, mas eles falam a mesma coisa 1000 vezes. Eles chamam a mãe que já morreu. Não tem problema. Deixa falar 1000 vezes. É só isso que ele está fazendo, ele só está falando. Junto com o Alzheimer, existem condições novas, né, que a sua mãe, que a pessoa pode adquirir. O que a sua mãe, né, dessas condições, eu não sei a palavra, mas essas condições que podem... Exatamente, muito obrigada. Essas comorbidades a sua mãe adquiriu ao longo desses 10 anos? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Olha, minha mãe tem a pressão normal, triglicerídeo, taxa de tudo normal. Ela não tem nada. Em 10 anos, ela teve 2 infecções urinárias, só. Então, ela tem uma saúde maravilhosa. É muito abençoada nesse sentido. Agora, a minha mãe, ela é uma pessoa, ela é protetora, né? Ela sempre fez exercício físico a vida inteira. Eu lembro de eu criança, ela fazia na época, ela era ginástica, né? Sim. Ela fazia ginástica, depois ela fazia alongamento, ela nadava. Então, assim, o exercício físico é muito bom. Então, ela tem uma mobilidade que eu não tenho. Ela é flexível, aquelas pessoas que abrem um espacate? Não chega tanto, porque ela tem 35 anos. Mas em algum momento, eu nunca consegui, aos 34. Ela consegue, até pouco tempo, ela conseguia pegar no pé com o joelho esticado, sabe? Aquele movimento de botar a cabeça no joelho. Nossa! Ela fazia isso. Se você olhar o vídeo que eu postei ontem, dá para ver a pose que ela está sentada do sofá. Parece uma deusa, assim, com as perninhas viradas. Alongadíssima. Maravilhosa, tem muita flexibilidade. Então, assim, o que ajuda muito ela não ter nenhuma comorbidade, nenhuma. E você falou da fralda. Como é que é isso? Como você introduziu o uso da calcinha higiênica, da fralda? Ela usa o modelo Pentes, que é calcinha higiênica, sempre usou. Há 10 anos? Não, sempre usou. Quando começou a usar, ela usa há 2 anos só. Porque até então, ela fazia no banheiro ou no chão, onde ela achava que tinha que ser feito. Mas assim, aí a pessoa fala assim, quando fala, mas tem que botar fralda para não fazer no chão. Não adianta, porque ela não fazia na calcinha, ela fazia no chão. Porque ela não sabia onde era o banheiro, ela não entendia que aquilo que ela estava sentindo era vontade de ir ao banheiro, que só ia melhorar se ela fosse ao banheiro. Então, assim, e é inesperado, porque você não vai, mesmo, você não anda atrás dela 24 horas, né? Então, assim, quando eu menos esperava, eu vi uma poça de xixi no quarto dela, eu vi uma poça de xixi na varanda. E a decisão por usar a Pentes demorou? Como que você foi? Tipo, foi experimentando? Ou só à noite primeiro? Foi à noite primeiro, a primeira não, logo que ela começou a fazer à noite, no colchão, primeiro eu forrei o colchão, comecei já a usar, mas já foi a Pentes e ela já não percebeu a diferença. Porque é uma calcinha, né? É uma calcinha macia, então ela não percebeu, não foi, já estava adiantada a demência, então assim, não relutou porque ela não sabia. Ela não faz diferença para ela. E durante o dia ela também usa, agora? Usa. Agora ela usa direto. Mas às vezes ela ainda vai no banheiro. Às vezes vai no banheiro e faz no banheiro. Mas assim, ela tira como se fosse uma calcinha, porque realmente é uma calcinha. E dessas facilidades, assim, o que você indica pra gente, para as pessoas que têm uma pessoa com essa condição, de coisas que podem facilitar a vida? O que facilitou a sua vida e o que facilitou a vida dela?
Organização e rotina. Você é virginiana? Não, eu sou escorpiana, não sou organizada. Não é organizada, mas... Não sou. Eu vi os seus vídeos. Mas é porque foi preciso. Por exemplo, assim, a minha sala tem uma mesa com 6 lugares que não tem nada em cima. Eu tenho um rack de TV com um teclado. Não tenho tapete, não tenho quadro, só tenho um espelho, que ela ainda não se deu conta, e um quadro. Os quadros do quarto dela, eu já tirei todos, o espelho eu já tirei. No quarto dela tem uma cama de casal e uma cômoda. Praticidade. Porque é muita informação para eles, entendeu? E aí eles vão mexer em tudo e vão irritar, né? Porque é muita coisa. Uma casa cheia de coisa vai ser um problema para quem tem um idoso com demência. São muitos estímulos, né? E as próprias coisas dela, tipo, quando eu descobri que ela tinha Alzheimer, que eu comecei a tomar conta dela, assim, aí eu comecei a olhar, por exemplo, dentro dos armários, as gavetas. Tinha 10 mil canetas, todas as canetas da casa iam parar dentro da gaveta dela. Todos os pregadores, tudo, grampo, xuxinha, tudo que ela via ia parar dentro do Então, assim, ela era como se fosse uma acumuladora. Uma acumuladora de pregadores de roupa. De coisas que ela achava pela casa, brinquedo, tudo que ela achava, ela botava dentro do armário. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a otimizar o quarto dela. Eu tirei a mesinha de cabeceira, que tinha 1 tonelada de... Sabe aqueles calendários religiosos que tem uma folhinha todo dia? Então, tinha 1 tonelada de folhinha guardada, aquele papel que a gente recebe na missa, também tinha outra tonelada. Domingo? Domingo. Tinha aqueles bolinhos amarrados com barbante, tipo trouxinha. Era muito, quer dizer... Uma acumuladora. A coisa aconteceu muito antes de eu perceber, porque eu achava que era mania. Qual o problema dela guardar? Mas ela não era assim sempre, né? Ela não era assim sempre. Por que eu achei que não tinha problema, se não era um costume dela ser assim? Porque a gente não sabe, não tem ainda aquele sinal de alerta. Opa, isso não é normal. Comportamento diferente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi otimizar o quarto dela. Fui fazendo uma limpa. Hoje ela tem uma gaveta, na cômoda ela tem uma gaveta cheia de sapato, que ela ama. Ela até ganhou vários da Moleca, que a Moleca deu para ela, porque via que as pessoas no YouTube fazia... #Moleca patrocina Francisquinha. Porque é bem confortável, né? E ela ama as sapatilhas. Então, como ela tem muito, eu botei uma gaveta só de sapatilha. E a outra gaveta de camisola e a outra de vestido, porque ela amava calça comprida e camisa polo. De 1 ano pra cá eu tirei. É mais prático, né? Ela começou só a usar vestido. Então, eu doei tudo. E é só vestido, porque ela usa o vestido e a fralda, como se fosse uma calcinha. Então, assim, é muito mais prático para tudo, para ela ir ao banheiro, porque com a calcinha e a calça comprida, ela ia no banheiro, ou ela tirava só a calça e fazia em cima da calcinha ou da fralda, ou então na hora de subir, se ela tirasse os dois, na hora de subir, ela subia um só e o outro ficava embolado na perna. Sim, até perigoso, né? Pra queda. Ela já sofreu alguma queda, né? Porque queda, uma coisa, a gente pensa em idoso, assim, em problemas, a gente sempre pensa em queda. Então, isso é o que a gente tem que fazer quando estiver otimizando a casa, né? Prestar atenção nas quinas, nos tapetes, nada que escorregue. Não pode andar de chinelo, tem que andar sempre de sapato fechado, sapatilha, porque um chinelinho não é adequado para o idoso. Ou então sandália presa no pé. São coisas que a gente vai aprendendo, pesquisando. Isso tudo eu falo nos meus vídeos. Você posta muito, né? Quantos vídeos você bota por semana? Então, eu posto todos os dias no YouTube, menos domingo. Olha. Domingo, se eu tiver algum convidado, eu faço live. Ou então, entro de repente com ela, assim, ao vivo, para fazer um bate-papo. Nossa, tem um vídeo aqui que ela tá com face shield, que ela tá de amarelo com uma jaqueta e um colar, muito linda. Ela ama os colares. E daí tem os netos, né? O neto dela mora em São Paulo, é publicitário, não mora aqui, já tem um tempo que ele não vem, porque ele disse que só vem quando tiver vacina, que ele não quer matar ninguém. E tem os bisnetos, né, que moram aqui. Não aqui em casa mora uma bisneta. O bisneto mora com a mãe.
E o seu canal, ele tem quantos anos? Já 3? Não, 2016, foi em 2016, já tem 4 anos. Então você pode acompanhar é um diário, né? É um diário, e tá tudo documentadinho ali, né? Para quem quiser pesquisar, tá lá. Então, o programa também, o Esquizofrenóis é um programa sobre saúde mental. Então, tem muitos profissionais de saúde mental que ouvem o programa e usam como material de estudo. Então, se você não conhece a Dona Francisquinha e a Cláudia, por favor, entrem no Bom do Alzheimer. Quero dizer de novo que o nome é ótimo. E você foi muito feliz com esse nome. E parabéns pelo seu trabalho, pela dedicação e pela dedicação, pelo conteúdo e pela dedicação à sua mãe, sabe? Eu tô vendo... tem um vídeo aqui de 400 mil visualizações, ela na piscina. Ela ainda nada? Não, porque agora ela não aguenta mais entrar. Ela não consegue, tem medo de escorregar, tem medo da água, não entra mais. Mas mesmo com tanto tempo de diagnóstico, aqui ó, tem um vídeo de há 3 anos que ela tá na piscina, então você consegue ver. Eu consegui levar ela há muito tempo, é isso que eu tô falando, a gente tem que ter a sensibilidade de ver até onde está dando prazer. A hora que não dá mais, tem que mudar. Igual você falou das canetas, né? Primeiro ela gostava de pintar, daí é igual a gente, né? A gente desanima de uma atividade, perde o interesse. E principalmente no grau de dificuldade. Quando você começa a fazer uma atividade que tem um grau de dificuldade grande, quando você tem entendimento, você vai se desafiar para conseguir concluir. Agora, uma pessoa que não tem cognição, que está em declínio, vai ter e não vai ser prazeroso para ela. Você tem que ter a percepção, né? Porque no começo era prazeroso, agora tá difícil, então vamos tentar uma coisa nova. Eu tenho um paninho de prata aqui que eu guardei, e ela gostava de fazer pontos de cruz. Antes de eu saber que ela tinha demência, eu vi que ela ficou muito tempo com um paninho. E aí ela desmanchava, fazia, desmanchava. Eu falei, o que aconteceu? Eu não estou acertando, eu não estou enxergando. E eu trocava o óculos dela e eu via que ela não terminava. Então eu achei que ela tinha enchido o saco. Né? Eu falei assim, ela não quer mais bordar, encheu o saco, tudo bem. Deixa ela. Só que ela perdeu o interesse porque ela não sabia mais fazer. Ela exigia uma atenção e você tem que contar quantos fios para fazer o ponto, né? Conta tantos fios, faz um ponto, conta outros para fazer a cruz. É tudo contado. Então ela não tinha mais essa capacidade, ela abandonou. Então, assim, se eu soubesse hoje o que eu sei, aquilo ali já seria um sinal de alerta. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que descobriram recentemente que tem uma pessoa na família com Alzheimer, pensando na Cláudia, que foi pesquisar sobre o termo e ficou um pouco assustada, né, porque não tinha o seu conteúdo, e ainda bem que você começou esse conteúdo, porque as pessoas que pesquisam já podem se sentir mais alentadas, né? Porque não é algo que... uma condenação, uma sentença, né? Isso que o que eu tenho para dizer, que eu falaria para as pessoas, é que o Alzheimer não é o fim, ele é o começo de uma nova história. Pensa que, eu não aguento lembrar o que minha mãe foi e ver como ela está agora. Não pensa que é o fim, é o começo, é uma nova história. Comparação não é uma coisa razoável para isso, né? Nunca é razoável. A coisa passou, ninguém é o que era. A gente muda, né? E a velhice, as pessoas têm que começar a entender que a velhice chega para todo mundo. Chegou para os nossos pais, vai chegar para a gente, para os nossos filhos. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Eu não sei por que é surpresa. Desde que a gente nasce, que a gente vê idoso, vê velhinho, vê as pessoas morrerem. Então, assim, a gente tem que começar a prestar atenção. É porque realmente o idoso não tem voz e é apagado, né? É apagado. Ele se torna, a partir de uma certa idade, ele se torna invisível. As pessoas não conversam mais com eles, então não percebem a mudança. Eles ficam num cantinho, no sofá, sentadinho, tem a cadeirinha da vovó, aí bota a vovozinha para ver televisão e ela fica ali quietinha. Quando ela abre a boca para falar, às vezes você não está com paciência para ouvir, ou então você finge que está ouvindo, mas está
mexendo, não olha no olho, e aí você perde a oportunidade de conhecer o envelhecimento e conhecer o ciclo da vida, porque faz parte, não tem jeito, todo mundo vai passar por isso, a menos que morra. Obrigada, Cláudia, foi uma aula, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação e que bonito que você vive o seu propósito de verdade e você passa informação para as pessoas. Quem não conhece, entre no YouTube, o Bom do Alzheimer, e também no Instagram, que você pode conhecer os dois conteúdos. Obrigada, viu? Uma bela aula. Muito obrigada. No Instagram, @o Bom do Alzheimer, se clicar lá na bio, tem o link da websérie que vai começar dia 30. Só se inscrever. Arrasou. É grátis. Obrigada. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios.